Então, dando continuidade aí às sínteses, né, nas sessões tutoriais, vou falar aqui um pouquinho sobre os principais aspectos que envolveram as discussões, né, do segundo fechamento do problema um, tá bom? Nessa sessão tutorial, assim, existem vários livros, né, à disposição para vocês estudarem. Recomendo aí o Abas, né, e a gente tem adotado tipicamente aí como uma das referências principais do módulo, ou Imunobiologia de Janeway, ou o Microbiologia Médica do Murray, né? Essa sessão tutorial ela envolveu aí a discussão basicamente de quatro aspectos, né, do problema um, que envolve a comparação das diferenças das células da imunidade inata e da imunidade específica, e com uma abordagem mais detalhada das células da imunidade específica, né? Falando aí da sua origem, funções, mecanismos de reconhecimento e ativação dessas células, bem como as respostas efetoras que elas executam. Também haverá uma discussão aí sobre órgãos linfóides secundários, né? Já foi falado no problema um aí sobre no fechamento um sobre barreiras, né, do sistema imune inato. Então, os órgãos linfóides, na verdade, não só os secundários, os órgãos linfóides primários também vão ser mencionados, tá? E vamos também justificar aí o papel do leucograma na identificação e na condução de doenças infecciosas. Então, vou começar aqui a priori, né, falando aqui dessas diferenças da imunidade inata e da imunidade específica, né? O Abas ele tem uma imagem muito bacana, né, que a gente nos permite aí comparar esses dois padrões de resposta imune, né, em relação aos seus componentes e também em algumas características, tá? Então, já foi falado bastante da imunidade inata na sessão de fechamento um, né, desse problema, onde lá fala das barreiras epiteliais, né, do epitélio, as barreiras químicas, físicas e biológicas, né, que compõem isso daí. A gente tem ainda as células, né, e aqui destacam seus fagócitos, né, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, células natural killer, né, o NK, e o próprio sistema complemento pode ser mencionado, no caso aí como uma resposta humoral, né? Uma característica da imunidade inata é que ela é a primeira resposta, né, nossa primeira linha de defesa. Ela é executada, né, em pouco tempo, né, relativamente à imunidade adaptativa, né, a gente pode falar que em questão de horas você já vai ter essas respostas imunes aqui bem ativas aí no seu organismo, né, por intermédio muitas vezes de processos inflamatórios. Já a imunidade adaptativa, ela vai envolver um pouco mais de especificidade, né? E aí, vou falar um pouquinho desses componentes da imunidade adaptativa que a gente pode mencionar aqui nessa figura. Então, a gente vê aqui basicamente linfócitos, né, como o destaque aí dos componentes da imunidade adaptativa, que diferencia um pouco da imunidade inata. O único linfócito que a gente tem nessa figura aqui destacando, né, na imunidade inata vai ser o linfócito do tipo NK, né? Apesar de a gente ver NK cells, né, essas células elas vão ter uma origem linfóide, tá? Mas algumas características, né, vão ser bem evidentes aí, como por exemplo a forma de atuação dessas células, a forma de ativação. Então, esses processos eles acabam sendo importantes também para a gente poder diferenciar, né, um padrão de resposta imune do outro. Temos aqui então o linfócito B, né, tá roxinho, o Abas ele nas suas imagens ele adota um padrão de desenho, de coloração, né, para as células. Então, o linfócito B, quando vocês veem, assim, é um roxinho, tá? E mostra que ele identificando o micro-organismo, ele passando por um processo aqui, né, que a gente chama de expansão clonal, né, vai multiplicando essas células, e a sua forma efetora vai ser a produção de anticorpos, tá? Que vão compreender o que a gente chama de resposta humoral e vão ser mais detalhados em outras sessões.
E aqui o linfócito T, ou os linfócitos T, né, que existem mais de um tipo de linfócito T, tá? Mas aqui é mostrado um deles, que está passando aqui também por um processo de identificação do antígeno, né, daquele micro-organismo, por exemplo. Está sendo aqui mostra um processo de apresentação, né? E aqui a gente pode observar o mesmo procedimento que aconteceu com os linfócitos B. Tá vendo aqui um aumento da produção dessas células, né? Que a gente chama de expansão clonal. E aí essas células aumentam em quantidade, depois vão executar suas respostas efetoras, né? Então, no caso aqui, as respostas efetoras dos linfócitos T. Por ter mais especificidade, tem uma, digamos, uma engenhosidade maior, né, na construção dessas respostas imunes, elas acabam demandando um tempo maior para a sua execução, tá? Então, aqui a gente já pode ver uma diferença, né, da inata para a adquirida, que enquanto em questão de horas você já tem essas células todas aqui à disposição, né, para uma resposta efetora, na imunidade adaptativa isso pode levar aí dias, né? É outra diferença que nos permite comparar inata e adaptativa, tá? Então, eu vou falar um pouquinho das características da imunidade adaptativa que lhe conferem muitas diferenças, né, em relação à inata, tá? Mas é importante ressaltar inicialmente que não é que ela é melhor do que a inata, né? Cada um vai ter o seu aspecto, a sua qualidade, né? A imunidade inata é tão importante quanto a adaptativa, como vocês vão vendo ao longo do módulo. Elas são meio que interdependentes, né? A gente pode dizer que uma suplementa a outra, e no caso também a imunidade adaptativa suplementa a imunidade inata, né? Ou a imunidade natural, tá? Também pode ser chamada de imunidade adquirida, imunidade específica, imunidade adaptativa, são todos sinônimos, né? E por ser lenta e demorar questão de dias para apresentar uma resposta efetora, essa imunidade também, a gente fala que ela participa na resposta imune no momento mais tardio, né? Então aqui tem uma descrição, né, de quais são as principais características, né, da imunidade adaptativa. A gente tem a especificidade, né? E aí vamos diferenciar essas qualidades aqui, ó. Especificidade, então, é a capacidade que a imunidade adaptativa tem de reconhecer os diferentes tipos de antígenos com a qual ela é exposta, né? Então, o nosso organismo, ao longo da vida, é exposto a vários e vários milhares aí de antígenos diferentes, e essa imunidade adaptativa adquire essa capacidade de identificar cada uma dessas substâncias, né, desses antígenos, de forma diferente. Temos também a memória, né, que é um papel muito importante da imunidade adaptativa, tem uma aplicação prática muito grande, né? Então, aqui a gente pode observar aqui que representa, né, essa memória que a gente observa na imunidade adaptativa. Nós vamos ver depois que vai ser a capacidade de responder melhor e mais rápido, né, com mais eficiência, em ataques ou contatos, né, subsequentes a um mesmo antígeno. Especialização, né, que é um termo aí muito confundido às vezes com especificidade, tá? Especificidade, como a gente disse, tem a ver com a capacidade de reconhecer os alvos. E a especialização tem a ver com a capacidade de produzir uma resposta especializada para os diferentes patógenos, diferentes antígenos que são reconhecidos. Então, aqui é para reconhecer e aqui é para o que a resposta que vai ser produzida para aquele antígeno, ela é especializada para ele, né? Então, cada antígeno vai ter uma resposta diferente, vai ter uma célula diferenciada para poder é, é, executar uma resposta imune especializada para ele, né? Então, é só para vocês tentarem, às vezes fica confuso, né? Mas pensa assim, aqui é no reconhecimento e aqui é na resposta. Acho que as palavrinhas chave aí para diferenciar um do outro. Uma outra característica da imunidade adaptativa é que ela não reage contra autoantígenos, ou seja, os antígenos próprios do hospedeiro, tá? Então, como não reage contra os antígenos próprios do hospedeiro, podemos dizer que, graças a isso, não teríamos, teoricamente,
a existência das chamadas doenças autoimunes, por exemplo, né? Onde você tem, na verdade, uma falha desse processo, né? E aí ocorre, de fato, uma resposta imunológica específica contra antígenos, né? Que a gente chama de autoantígenos do próprio indivíduo, né? Que a gente está falando aqui do hospedeiro. Então, especificidade, né? Ela vai se referir aí, então à capacidade de identificar, né, diferentes micro-organismos, patógenos. Então a gente fala, estima-se, né, que o potencial de identificação é de cerca de 1 bilhão de antígenos diferentes, né? É, isso, é claro, tem algumas características, né, que a gente estuda depois, quando fala dos antígenos, mas é importante ter a ideia de que um antígeno anterior, né, quando você se é exposto a um antígeno anterior, isso não vai influenciar a resposta para outro antígeno que você identifica posteriormente, já que eu falei com vocês que cada antígeno vai ter uma resposta imune mais específica e especializada, né, como a gente já falou. Devido a essa especificidade, né, se cada linfócito que a gente tem, ele vai ser específico para um tipo de antígeno, e eu falei que nós temos bilhões de antígenos que podemos distinguir, é notório, então, a gente afirmar que, devido a essa especificidade que os linfócitos têm, nós vamos ter uma capacidade, então, de especificar aí bilhões de antígenos diferentes. E é daí que vem o termo repertório de linfócitos, né, que nós vamos entender um pouquinho sobre ele em outras sessões tutoriais. A gente vai desenvolver um repertório de linfócitos extremamente grande, né? Quer dizer, são células que têm a elevada capacidade de identificar diferentes tipos de antígenos, né? E por isso que a gente chama de repertório, né? A memória, então, como eu disse, vai ser essa capacidade, né, de, digamos, recordar o contato prévio com aquela molécula, com aquele antígeno, e devido a essa recordação, né, fica mais rápido, mais prático desenvolver uma resposta imune contra esse antígeno. Então a resposta normalmente ela é mais rápida e também ela é mais potente, ela envolve a produção de mais células, né, mais componentes da resposta imune. Isso vai ajudar, né, no combate a infecções que são reincidentes, né, que são persistentes. Então isso é importante. Essa memória, né, é importante frisar, ela não é executada por neurônios. Muitas vezes as pessoas pensam isso. Existem células chamadas células de memória do sistema imune, né, que vão ser geradas, né, durante a ativação da imunidade adaptativa. E aí essas células de memória que garantem a existência, né, dessa qualidade aí da imunidade adaptativa. Cada vez que você entra em contato com aquele antígeno, mais células de memória são geradas, então a tendência é a memória sempre aumentar com o passar do tempo em que você vai tendo contatos subsequentes, né, com esses antígenos. Um exemplo que às vezes a gente pode associar a isso é, por exemplo, o processo alérgico, né? Acho que algumas pessoas que têm alergia podem identificar que quanto mais você entra em contato com a substância que te causa alergia, normalmente mais intenso e mais forte, né, e mais rápido também vai ser a reação, né, a manifestação dessa alergia, né? A gente pode associar essa característica da memória, né, na prática com o uso de vacinas, né, para conter aí a disseminação de infecções, né? Então, quando a gente tem estimulação, né, do sistema imunológico e isso gera uma memória, a aplicação prática disso aí se dá no fato da gente poder expor nosso corpo a alguns antígenos, né, algumas substâncias que não geram dano letal ou a elevada morbidade, mas que têm capacidade de ativar a resposta imune ao ponto de gerar uma memória, né? E dessa forma, caso o organismo entrasse em contato subsequentemente aí com um novo agente patogênico, um antígeno, né, ou com o mesmo antígeno, na verdade, posteriormente, já haveria essa memória e a capacidade de eliminação dessa infecção aí nos seus estágios iniciais.
As características, então, de especificidade de memória, elas podem ser exploradas nesse gráfico que a base utiliza, né? Que ele dá alguns conceitos de resposta primária, resposta secundária, como a gente pode ver. Primeiro, a gente consegue identificar a especificidade, né? Por que especificidade? Porque eu tenho aqui dois antígenos. Eu tenho um antígeno X, tá? Antígeno X e um antígeno Y, né? Então, nesse momento zero aqui, eu vou ter exposição ao antígeno X, tá? E para responder ao antígeno X, eu vou ter uma célula, no caso aqui, uma célula B específica para o antígeno X, tá? Que é a roxinha. Então, o que acontece? Depois de passado um tempo, algumas semanas, né? Que a escala está em semanas, né? Vários dias aqui, começa-se o desenvolvimento de uma resposta imune anti-X, que é chamada de primária, né? Ela sobe aqui o número de células, aumenta o número de células, né? De linfócitos B virgens, que vão deixar de ser virgens a partir desse momento, como a gente vai ver. Ela vai se transformar em uma célula efetora, né? Que a gente chama de plasmócito, que sintetiza os anticorpos. Então, aqui, 3 moléculas de anticorpo. Aí, depois passa um tempo, essa quantidade de células reduz, e ficamos com células de memória, né? Mas o interessante é que, se a gente observar nesse gráfico, a gente não tem aqui uma redução ao nível inicial, né? Ou seja, o nível zero, né, de resposta primária anti-X. Então, no final, aqui, como ficam as células de memória, eu tenho mais componentes do que no início. Em compensação, quando a gente compara com a resposta anti-Y, ela permaneceu intacta em todo esse período do tempo. Obviamente, porque não houve contato, né, com o antígeno Y. O que vai acontecer aqui por volta no caso aqui da sexta semana, né? Então eu vou ter o contato novamente com o antígeno X e também com o antígeno Y, né? Aí o que vai acontecer? Observem que eu vou ter aqui em pouco tempo, né? Em pouquíssimo tempo aqui, ó, comparativamente aqui, ó, olha o tempo que eu levei para atingir esse mesmo pico da curva aqui, ó, foi aqui quase em espaço de 2 semanas. Aqui no espaço aqui de basicamente menos de uma semana, né, você tem a elevação aqui das respostas anti-X, que no caso vão ser caracterizadas como secundárias. E aí essa resposta é bem maior, ela é mais rápida também, produzindo assim mais plasmócitos, mais anticorpos, né? E no final teremos mais células de memória também contra o antígeno X. E a resposta anti-Y, né, ela começa de forma muito semelhante ao que acontece na resposta anti-X. Leva um tempinho para responder, né, para produzir a resposta inicialmente. Forma-se um plasmócito anti-Y, produz anticorpos anti-Y, e ao final vou ter um pouco mais também de células, né, de componentes anti-Y, digamos assim, presentes no corpo em relação ao que tinha lá no início, que não tinha nada, né? Caracterizando aí a existência de memória. Se eu tivesse um outro contato com isso lá na frente, o comportamento seria semelhante à resposta primária, ou perdão, à resposta secundária anti-X. Então aqui a gente vê a memória, né, quando observamos uma resposta mais rápida, mais intensa, né, do que na resposta primária, e uma especificidade, visto que eu tenho uma identificação de um antígeno X e um antígeno Y de forma é, separada. Assim como eu também vou ter especialização, né? Eu vou ter uma célula anti-X e uma célula B anti-Y, né? Ou seja, uma resposta especializada para cada um dos antígenos. Outras características que podemos apontar, né, que aquele gráfico também aponta, só que a gente não enfatiza tanto, mas é a expansão clonal, né? Já que a gente tem especificidade e especialização, então isso aqui mostra o quê? Eu tenho um precursor de linfócito, né? Ele vai gerar o repertório de linfócito. Então aqui a imagem mostra assim, são todos linfócitos maduros, e colocam eles aqui de cores diferentes para a gente entender que, apesar de todos serem linfócitos, eles vão ter especificidades diferentes. Então, por exemplo, esse linfócito roxinho é ele que reconhece o antígeno X. Esses outros aqui não reconhecem, apenas esse. Então, o que o organismo faz? Né? Ele produz uma espécie de uma célula, digamos assim, um clone, só uma célula, né? Na verdade não é um clone, mas uma célula com essa especificidade,
E quando essa célula é ativada, aí ela vai passar por um processo chamado de expansão clonal, né? Nessa expansão clonal, o que, que vai acontecer? Uma vez que esse antígeno X entra em contato com a célula B, no caso aqui, anti-X, essa célula B anti-X vai ser clonada, né? O que, que quer dizer isso no jargão imunológico? Quer dizer que essa célula vai sofrer várias mitoses, né? Ela vai se proliferar, né? Já que é a única célula do corpo, digamos assim, que consegue identificar o antígeno X, vou fazer vários clones dela para reconhecer esse antígeno X e poder combatê-lo de forma efetiva. Aí, no caso, multiplica essas células, né? Esse processo chama expansão clonal, tá? E depois vocês vão ver lá na frente por que, que isso ocorre, né? Isso tem a ver com o processo de ativação dos linfócitos, a produção de algumas citocinas. Depois essa célula ela vai se diferenciar, né, na sua forma efetora, que vai ser o plasmócito, que produz anticorpos, no caso anticorpos anti-X. Então isso aqui é o processo que nós chamamos de expansão clonal, que está bem evidenciado aqui, numa vez que a gente pode observar o aumento do número de células, né, com o passar aqui do tempo das respostas imunes. E para a gente caracterizar, né, a imunidade adaptativa, essa curvinha que a gente vê nesse gráfico aqui, ela na verdade está representando algumas fases que a imunidade adaptativa tem. Se a gente conseguir planejar bem aqui essa imagem, entender bem ela, melhor dizendo, a gente entende bastante coisa do que nós vamos falar ao longo do módulo, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a primeira fase, a fase de reconhecimento do antígeno, né? E essa fase de reconhecimento do antígeno aqui, ela envolve um processo chamado de apresentação de antígeno. Então, para ativar a imunidade adaptativa, eu primeiro preciso passar por esse processo. Já está aqui uma grande diferença da imunidade inata, né? Que nós vimos lá que ela dependia muitas vezes de uma é, de uma identificação daqueles padrões moleculares, né? Que são os PAMPs ou mesmo DAMPs, né? Ou como vocês vão ver, a ativação de algumas moléculas solúveis. É, para ativar, né, as células da imunidade inata. Na imunidade adaptativa, dependemos do reconhecimento de antígenos, e isso é importante para garantir a especificidade dessa resposta imune. Né? Cada antígeno tem sua especificidade durante essa apresentação de antígeno, e isso vai ser garantido. Então, aqui eu tenho um linfócito T ou um linfócito B virgem, eles vão ser então apresentados aos antígenos na etapa de reconhecimento do antígeno. A partir disso, faz-se os clones, né? Multiplica-se a quantidade das células que são específicas, como a gente está vendo aqui, a etapa de expansão clonal. Então, essa daqui em diante, nós estamos na fase de ativação. Então, na ativação vai ter expansão clonal, depois eu vou diferenciar, no caso aqui, o plasmócito, né? O linfócito B vira plasmócito, produzir anticorpos, o linfócito T, né? Ele vai se transformar no linfócito T efetor, né? Que vai executar suas funções típicas. E aí, uma vez que essa célula agora está pronta para trabalhar, assim, está ativa, né, ela vai combater o antígeno. Né, e aí entra na próxima fase, que é a fase de embate do sistema imunológico contra esse antígeno, contra esse patógeno, e caracterizando aqui a imunidade humoral, executada aqui pelos anticorpos, e imunidade celular, que é pelas células. Né? Os anticorpos, como a gente viu, eles vão ser produzidos pela célula B, então já podemos tirar aqui que essa imunidade humoral adaptativa é garantida pela ação do linfócito B, né, na figura do plasmócito, quando ativado, e a imunidade celular vai ser dependente do linfócito T, tá bom? Então, uma vez que tem esse embate, havendo aí a eliminação do antígeno, né, a quantidade desses componentes da resposta imune vão diminuindo. Por que que diminui? Naturalmente, quanto menos antígeno, menor estimulação vai haver para a manutenção dessas células, desses componentes no corpo humano. Então, isso vai naturalmente aí, diminuindo o número de células, né? Pode haver também a apoptose vai haver a apoptose dessas células, pode ter morte dessas células também nesse embate aí com o patógeno. E aí essa apoptose vai ser importante para garantir o que a gente chama de homeostasia,
né, vai manter o número de células aí adequado na circulação, tá? Visto que depois vocês vão ver que o excesso dessas células, né, é ruim, né, porque pode gerar lesões no nosso corpo ou favorecer o desenvolvimento de algumas doenças. Essa fase chamada de homeostasia ou contração ou declínio, né, dependendo do livro, vai ser caracterizada por aquela fase aqui que nós vimos no gráfico, né, que ele reduz o número de células, mas percebam que ele não reduz totalmente, tá? Ele deixa um pouco de células aqui, porque ainda tem a última fase, que é a fase que gera a memória, que é a grande característica da imunidade adaptativa. Nós vamos ter aqui, então, a manutenção de células de memória sobreviventes, né? E caso tenha um novo contato com o antígeno, nós vamos ter esse desempenho aqui, por exemplo, da resposta secundária. Beleza? Então, isso aí acho que deu para destacar algumas características da imunidade adaptativa e suas diferenças em relação à imunidade inata, né, que não passa muito por esses processos, como eu mencionei aqui. Por isso que a gente fala que a imunidade inata ela é pouco específica, né, quando a gente compara aí com a imunidade adaptativa, que é chamada basicamente também, né, de imunidade específica. Então, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a as células, né, da imunidade adaptativa. Então, basicamente, eu vou falar aqui dos linfócitos e as suas características, né, relacionando as suas funções, mecanismos de ativação, a resposta efetora. Mas eu já adianto, pessoal, que em outro problema, né, logo mais à frente, nós iremos detalhar, né, a ativação, principalmente aí a resposta efetora de linfócitos. Então aqui eu vou só dar uma palhinha, uma passagem rápida no mecanismo pelo qual essas células atuam, mas entender o mecanismo efetor e a ativação delas com detalhes, né, vai ser em outras sessões tutoriais. Bom, essas células, como vocês já devem ter visto aí na imunidade inata, vão surgir na medula óssea. Na medula óssea tem lá uma célula-tronco autorrenovável, que faz o comprometimento com uma célula-tronco pluripotente, que irá se diversificar. Aqui está bem resumido, na verdade, essa imagem aqui que é a fonte que é o Abbas, né? Mas é do livro do Murray, né? Mas ele cita o Abbas, provavelmente ele se baseou no Abbas, mas vocês pegarem um Abbas mais atualizado, ele vai ter uma maior detalhamento disso aqui, que não é importante a gente ficar no momento discutindo sobre esses detalhes, tá? Mas essa célula-tronco se compromete aqui em duas linhagens, que é a linfóide e a mieloide, onde a linfóide vai ser alvo do estudo de hoje. A mieloide foi alvo, né, da produção de células da imunidade inata, tá? Como a gente pode ver aqui. Isso foi feito em outras sessões. Já que na imunidade adaptativa, os linfócitos vão chamar a atenção. E no caso, vão ser os linfócitos B e os linfócitos T. Tendo em vista que a célula natural killer, como a gente falou, por ela não ter essa capacidade de reconhecimento de antígenos, né, como é visto no linfócito B e T, e ela tem uma capacidade de ativação rápida, né, ela compõe, na verdade, é um componente da imunidade inata. Tá? Então, nós vamos focar basicamente nesses dois padrões de células. Um destaque aqui é que o linfócito T, né, ele vai passar por um processo final de maturação num órgão chamado timo. Nós vamos falar dele posteriormente. Então, aqui a gente começa a falar então dos linfócitos, e aí a gente vai destrinchando um pouquinho sobre eles e suas diferenças, né? Então, eu tenho aqui dois padrões de resposta imune, que a gente sempre cita, que é a imunidade humoral, executada aí por moléculas solúveis, como as proteínas, e a imunidade celular, como o nome sugere, executada pelas células. E aqui, na imunidade humoral, ela é garantida por linfócitos B, tá? O linfócito B é responsável para a produção dessas proteínas solúveis aqui da imunidade humoral adaptativa. Que proteínas são essas? Os anticorpos, né? Nós vamos ter uma tutoria depois que vai detalhar o mecanismo efetor aí envolvendo anticorpos. Por isso nós não vamos detalhar isso muito nessa sessão de hoje. E aqui os micro-organismos que normalmente vão ser alvos, né,
dos anticorpos são aqueles do tipo extracelular. Essa é uma informação importante que vai ajudar lá na frente em outras tutorias, né, quando eu for falar de resposta imune a micro-organismos, vai ajudar a entender aí o papel dos anticorpos. A imunidade celular, por outro lado, ela vai ser importante no combate a micro-organismos intracelulares, né? Como a gente pode ver aqui, ó, o micro-organismo, o antígeno, está dentro da célula. Aqui ele foi fagocitado, né? Então, isso também é importante, porque ele está dentro da célula também. E aí a gente caracteriza essa imunidade celular com os linfócitos T, né? E aqui ele já está sendo subdividido em T auxiliar e T citotóxico, né? Que vão ter padrões de ação diferentes, como a gente pode ver pela imagem. Esse daqui está atuando sobre um macrófago, né? Que fagocitou algum micro-organismo provavelmente resistente. Aqui o linfócito T citotóxico está agindo sobre a célula-alvo, né? E provavelmente provavelmente não, ele está aqui eliminando, né, destruindo a célula-alvo e tudo que tem dentro dela, no caso, inclusive, o micro-organismo que estava infectando. A gente pode citar, então, assim, de forma mais prática, né, quais são os seus componentes, né, celulares da imunidade adaptativa. Aqui essa imagem do Abasa é muito clara, né? A gente tem o linfócito B. O linfócito B, ele, como mostrado aqui, sempre com reconhecimento de antígeno, né, gente? Podemos observar isso. É o início do processo, até ele ser ativado. Uma vez que ele é ativado, ele vai produzir anticorpos e a fase efetora, né, dessa célula B vai depender da ação do anticorpo, né, que garante aí a capacidade de neutralizar micro-organismos, estimular a fagocitose da imunidade inata, ativar o sistema complemento, né, também da imunidade, pode ser, que é um componente inato que nós temos e que vai ser estudado mais posteriormente. Tem o linfócito T, então, do tipo auxiliar, né, ou T-helper, e aqui, mais uma vez, um reconhecimento do antígeno, um processo de apresentação de antígeno. Essa célula aqui meio laranjada, né, cheia de projeções, é a chamada célula dendrítica, que já foi falado aí na imunidade inata, que tem a capacidade de apresentar antígenos, né, chamado de APC. Então, a célula T auxiliar, o modus operandi dela vai ser isso daqui, ó, produção de citocinas. Essas citocinas vão exercer diversos efeitos, como vocês vão estudando ao longo do módulo, né, sobre diferentes células-alvo. Aqui está um ponto-chave para compreender aí, as respostas imunológicas, né, compreender a função das citocinas nas células-alvo. Então, pensa assim, nesse momento ela está dando um reforço, está mandando citocinas que vão melhorar a atividade dessas células, né? E aí, essa célula aqui vai ter um desempenho melhorado na resposta imune. No caso, eu estou mostrando aqui um macrófago, vai ficar melhor. A gente fala que ele vai ser ativado, né? Classicamente, principalmente. Vai ter uma estimulação da produção de neutrófilos, a atividade dos neutrófilos, que aumenta aí na inflamação, além de estimular os próprios linfócitos T e linfócitos B, né? Ele reforça a própria atividade. Aqui embaixo a gente tem o linfócito T citotóxico ou citolítico, né? Sempre com a apresentação de antígeno, tá? Reconhecendo o antígeno, e havendo reconhecimento do antígeno, essa célula ela é ativada e tem capacidade de matar as células, principalmente essas células que são infectadas com micro-organismos, né? Como eu mostrei na imagem anterior. Um outro padrão de célula T, que ainda não foi mencionado, é o T regulador, né? O linfócito T regulador, ele tem a capacidade, como o nome sugere, de regular, né? Traduzindo aí, ele consegue suprimir outros linfócitos, como está mostrando aqui. Ele impede, por exemplo, que o linfócito T auxiliar faça suas funções, né? Ele é como um mecanismo, né, de feedback, de controle, para evitar, muitas vezes, que a resposta imune seja exagerada. Essa célula a falha na atuação dessa célula, por exemplo, está relacionada às doenças autoimunes, né? A gente consegue ter uma ideia da importância que essa célula tem no corpo humano, né? Mesmo que soe estranho querer impedir a atividade da resposta imunológica, né, de linfócitos, essa célula T ela tem esse papel aí para evitar essa resposta contra os antígenos próprios, por exemplo, né? Essa contenção é importante. Ela é uma célula que tem uma origem parecida com o linfócito T auxiliar, ela secreta citocinas, né? Só que são citocinas anti-inflamatórias.
Depois ela vai ser estudada com mais detalhes também. Bom, dando uma palhinha rápida então dos mecanismos de ativação e efetores, né, dessas respostas imunes. Então, para ativar essa célula, depende sempre, que nós falamos, do reconhecimento, né, da apresentação de antígeno, que é mostrado aqui. Esse processo ele vai ser mais explorado em problemas mais para frente também, né? Como é que acontece isso daqui? Então, tem moléculas coestimuladoras, tem aqui o MHC, que é uma célula, que é uma molécula que é essencial para a apresentação de antígenos. Vão ter citocinas, né? Inclusive, é mencionada aqui a interleucina 2, né? A interleucina 2 ela é produzida, né, assim que tem a ativação pelo MHC, aqui dentro dessa célula virgem aqui, ela vai receber sinais, né, vai produzir sinais que vão culminar com a produção, por exemplo, de interleucina 2. O que essa interleucina 2 faz? Ela é semelhante a um fator de crescimento, né? Uma substância que estimula a própria célula, ela produz interleucina 2 e e tem um receptor de interleucina 2. Ela produz uma substância que estimula ela mesma e estimula ela a fazer a expansão clonal, né? Ou seja, estimula a proliferação dessa célula, desse linfócito. Tá? Então, além de estimular a proliferação, a interleucina 2 também ela ajuda na inibição dos processos de apoptose. Né? Então, ela é favorável ao crescimento e proliferação dessas células, né? Tanto células B, como células T auxiliares, quanto células T citotóxicas, como é mostrado aqui, né? E aí, depois da expansão clonal, elas vão se diferenciar, né? Nesse processo aqui tem a participação de citocinas, né? Que vão ajudar essas células a atingir o grau máximo de maturação dela para executar as funções efetoras, que no caso da célula T, CD4, né? T auxiliar, ela vai ativar outras células com a produção de citocinas. São macrófagos, células B, neutrófilos, células natural killer, células TCD4 novamente, TCD8. Né? E a célula TCD8, como a gente já falou, ela vai eliminar células infectadas, né? Além de ativar alguns macrófagos também. Isso aqui vai acontecer lá nas periferias do nosso corpo, é o local que está tendo infecção. Agora, toda essa etapa aqui vai acontecer nos órgãos linfóides secundários, né, que é onde a gente vai dar ênfase logo logo aqui na discussão. Então, basicamente, que a gente falou rapidinho dessa ativação, que vai ser mais detalhada posteriormente. É importante mencionar que essa ativação depende de substâncias chamadas coestimuladoras, e assim, como o nome sugere, ela estimula essa célula. Então, se eu tiver coestimulador, vai ter produção de interleucina 2, essa célula vai fazer expansão clonal, vai fazer diferenciação e tudo mais. E aí, identifica-se aqui que sem coestimulador, essa resposta ela não vai acontecer, essa célula não vai conseguir proliferar, não vai conseguir se diferenciar. Esse processo nós chamamos de anergia. Isso também será detalhado em outras sessões. Em relação à fase efetora, né, destaca-se aqui para a célula T auxiliar, também chamada de TCD4, que ela pode adquirir assim, várias formas diferentes de auxiliar, que são chamados perfil de linfócito T auxiliar, ou T helper, né? E nós vamos chamar TH1, TH2, TH17 ou mesmo T regulador, né? E aí, a partir dessa noção aí do linfócito T, a gente consegue entender muitos mecanismos envolvendo as respostas imunes. Então, por exemplo, o TH1, isso vai ser estudado mais para frente, viu, gente? Produz essa citocina aqui, que é o interferon gama, que aumenta atividades microbicidas. O TH2 produz essas outras citocinas aqui, L4 e 5 e 13, né? Vai ter um perfil de respostas aí parasitárias e também alérgicas. Perfil TH17 em alguns tipos de infecções, em processos inflamatórios, e o perfil T regulador, né, que produz a IL-10, né, que é anti-inflamatória, é mais para balancear, para regular, para modular, né, suprimir a resposta imunológica. Tem também o linfócito TCD8, como a gente falou, isso vai ser explorado em outras sessões, né? Basicamente aqui
ele encontra a sua célula-alvo, libera sobre ela aqui, ó, moléculas, né, chamadas de perforinas, muito semelhante ao que foi explicado aí para a, a o que foi explicado para a célula natural killer, né? Onde ela libera perforinas, essas perforinas geram perfurações na membrana da célula-alvo, né? E isso já causa um desequilíbrio hidroeletrolítico, né, nessas células, visto que a membrana celular intacta é essencial para preservar aquela permeabilidade seletiva. Então, se eu gerar furos na membrana, essas lesões da membrana podem levar essa célula até a morte. Mas não bastasse isso, para garantir que a célula morra, além de perfurar essas células, são liberadas moléculas chamadas também de granzimas, né? Perforinas, granzimas e serglicinas, essas moléculas, principalmente as granzimas, quando entrar, elas vão infiltrar dentro da célula-alvo, né, aqui mostrando, elas vão ativar moléculas chamadas caspases, né? Essas caspases, elas evoluem, né, para a morte da célula-alvo pelo mecanismo chamado de apoptose, tá? Aqui é um outro processo pelo qual isso pode acontecer, não envolve granzimas e perforinas, né, mas sim a ativação de receptores na célula-alvo, né, chamados de fases, tá? Aí esse receptor fase, se ele receber estimulação do fase ligante, né, que quem tem esse botãozinho aqui, essa chave, né, para o receptor fase é o linfócito T citotóxico, então ele consegue induzir essa célula também à morte por apoptose. É um outro mecanismo chamado de extrínseco, né, de indução da morte celular por apoptose, né? Essa imagem aqui, ela mostra exatamente isso, que tem uma célula tumoral, né? Então, essa imunidade ela serve para micro-organismos intracelulares, mas também a gente vai ver que ela é importante na resposta contra tumores. Né? Então, a célula tumoral está sendo atacada, né, aqui por várias células CTL, né, que são células T citotóxicas, né, que estão induzindo aqui, secretando granzimas e perforinas no intuito de levar à morte dessa célula aqui. Né? Então, mostrando que temos também uma resposta imune contra tumores, e no caso isso envolve na imunidade adaptativa, principalmente a célula TCD8. Né? E por fim, eu tenho o linfócito B, né, que recebe o linfócito T, gente, recebe o T porque ele amadurece no timo, e o linfócito B porque ele amadurece na medula óssea, né? E nas aves, um órgão análogo à medula óssea chamado bolsa de Fabrícios, né? Que foi onde inicialmente foram descobertas essas células. Aí deve esse nome B de bolsa de Fabrícios. Mas se você puxar do inglês, medula óssea também começa com B, né? De bone marrow. Então, daí vem essa terminologia, tá? É, a função do linfócito B basicamente vai ser atuar nas respostas imunes, né? Especialmente as extracelulares, tá? Onde a gente tem a produção de anticorpos, né? Que vão ser estudados em outra sessão tutorial, que é o IgA, o IgD, o IgG, o IgM, o IgE, alguns subtipos desses anticorpos. E aí, para entender, então basicamente assim, o linfócito B, sua função vai ser produzir anticorpos. Ele também pode ser uma célula que tem capacidade de apresentação de antígenos, mas isso vai ser explorado em outras sessões, tá? Aqui ela vai basicamente, as suas funções efetoras principalmente vão ser designadas pela forma como o anticorpo que ele produz atua, né? Neutralizando o microorganismo, ativando o sistema complemento, induzindo a opsonização, né? Que vai ser a apoptose direcionada, tá? Então, essa imagem aqui meio que resume isso, né? A fase efetora do linfócito B depende, né, a ação dos anticorpos, né? Neutralizando, opsonizando, né? Marcando o alvo para ser fagocitado, ou a citotoxicidade, né? Que é marcando a célula-alvo para receber a atividade citotóxica, né? De células citotóxicas, como a célula natural killer, por exemplo, e também ativando o sistema complemento, que vai ter que a gente vai ver que tem várias funções também posteriormente em outras sessões. Tá? Então, tem muita coisa ainda para a gente explorar na resposta imune. Deixei aqui para vocês um quadrinho, né, que destaca as células da imunidade
adquirida, né? Suas principais características. Eu não vou ficar aqui lendo ele. Tá ali um quadrinho no livro do Murray, de Microbiologia Médica. E nele vocês conseguem aí ter um resuminho, assim, das principais características em relação à ativação, mecanismo de ação, né? De resposta efetora aí das células T, da imunidade adaptativa, né? Aqui vai se explorar o linfócito T CD8 e o linfócito T CD4, né? E a gente vai ver que eles variam seus receptores, né? Mas não vou explorar isso agora por ser um assunto que vai ser melhor trabalhado em outra sessão. Aqui tem uma comparação de linfócitos T e B, né? Um outro quadro resumitivo também. A gente já falou sobre isso, muita coisa isso aqui nessa aula já hoje. Então, a produção de ambos é na medula óssea, mas o linfócito T amadurece no timo, por exemplo. As funções vão depender do tipo de linfócito T, né? Se ele é um linfócito T auxiliar, se é citotóxico, se é T regulador, se é uma outra variante que é o NKT, né? É uma mistura de célula T com CD8 com célula natural killer, né? Então a gente vai ter que sempre considerar, né, qual tipo de célula T nós estamos falando, né? O B, produção de anticorpo, é o destacado, né? Mas também pode, por exemplo, apresentar antígenos. Então, assim, basicamente, esses mecanismos aqui são ah, a gente ainda tem outras características, né? Não vamos explorar nesse momento, porque envolvem uma maior especificidade aí do estudo de linfócitos B e T, que ainda não é alvo dessa tutoria. Tá? Tem vários capítulos ainda no livro à frente para a gente poder compreender com mais qualidade, né, esse assunto. Então, vai ter logo, logo aí uma tutoria que vai se explorar, por exemplo, os anticorpos, as células de MHC, né? E os mecanismos de subpopulações de células B e de células T que vão ser produzidas e como elas atuam também, beleza? Então, para os momentos finais, né, dessa discussão, nós vamos falar dos órgãos linfóides, que são divididos em primários e secundários, né? Os órgãos linfóides primários são o timo e a medula óssea, né? Eles basicamente vão ser responsáveis pela produção, no caso a medula óssea produz todas as células, né, do sistema imune, tá? E no caso do timo, pela maturação dos linfócitos T, né? A medula óssea amadurece as outras células e o timo amadurece os linfócitos T, tá? Aqui a gente tem os órgãos linfóides secundários. A característica dos órgãos linfóides secundários é que neles vai ocorrer a ativação dessas células aqui que foram amadurecidas, tanto na medula óssea quanto no timo, né? Essa medula óssea é encontrada, então, nos ossos longos, em ossos longos, né? Então, essas células são produzidas nesses locais, e uma vez que elas são produzidas e amadurecidas, elas saem, né, migram desses órgãos aí para órgãos linfóides secundários ou ficam em circulação aí na linfa e no sangue. E do lado de cá, os órgãos linfóides secundários, né, são destacados aqui linfonodos, tonsilas, adenoides, né, aqui na região da cabeça do pescoço. Tem um tecido linfóide associado aos brônquios, tem tecido linfóide associado ao intestino, tem um tecido linfóide urogenital, tem tecido linfóide associado à pele, que são chamados tecidos linfóides associados a mucosas, né, o tecido epitelial, muitas vezes. Temos os linfonodos, tá? Temos o baço, tá? Que também corresponde aqui a um órgão linfóide secundário, né? Alguns autores apontam o baço é o maior órgão linfóide que nós vamos ter, mas na verdade já tem outros autores que falam assim, se você juntar os tecidos linfóides associados à mucosa, né, eles vão representar em quantidade uma maior quantidade de células, né, em relação ao baço, em uma quantidade de células imunitárias, tá? Então, basicamente é isso. Essas células amadurecem, migram para diversos órgãos do nosso corpo e lá vão
executar, vão ficar ali aguardando, né, a sua ativação para executar a resposta imunológica. Então aqui tem uma imagem que mostra que, né, o sistema linfático, e aí chama atenção para a participação do linfonodo. Por exemplo, aqui tem uma imagem histológica, né? E assim, não é objetivo ficar delimitando sobre o sistema linfático, tá? Mas entendo aí que ele faz parte da drenagem, né, dos fluidos corporais, associa-se ao sistema sanguíneo, aí, principalmente nas veias cavas, né, onde deposita aí boa parte do líquido, né, do plasma drenado. E aí o interessante é que no sistema linfático nós vamos encontrar vários nodos, né? A gente vai chamar eles de linfonodos, linfonodo de drenagem, como está mostrando aqui, o linfonodo axilar. Então, por exemplo, se você tem uma infecção na mão, né? Tudo que está sendo drenado aqui nessa região da mão, do braço, ele é drenado para esse linfonodo aqui, né? O linfonodo aqui axilar, né? Tem uma drenagem para cá. E nesse local aqui vão se concentrar essas células que eu acabei de mencionar, células B e T, como a gente pode ver aqui, né? Assim, resumidamente, ele parece uma amêndoa, né? Um órgão de 1,5 cm em média de diâmetro. Ele tem uma região medular, né? E uma região cortical. E na região cortical a gente vai encontrar células B, células T, macrófagos, células dendríticas, né? E destacamos aqui nessa imagem, a base, ele chama a atenção principalmente aqui para uma região, né, chamada de zona de células B, que é o folículo linfóide, tá? E dentro do folículo linfóide tem uma região chamada de centro germinativo, né, que é onde a célula B ativa, né, o plasmócito vai ser identificado, né? A gente vê que, então, aqui escurinho, aqui uma bolinha azulzinha escura, né, seria essa zona folicular, e quando ela tem uma zona clara dentro dela aqui, né, um tomzinho mais claro, nós vemos o centro germinativo. Isso mostra uma região de ativação, né, de células B. E ao redor disso daqui, nessa região chamada de parafolicular, seria a zona de células T. Ou seja, regiões ao lado, né, do centro germinativo, vamos ter as células T. É uma organização, né, que se estabelece no linfonodo, né? E aí, tudo que é drenado, né, que por exemplo tem uma célula dendrítica carregando um antígeno para ser apresentado, ele é drenado pela via linfática, né? Ele entra no linfonodo, testa aí vários linfócitos para esses antígenos até identificar aquele linfócito específico, né, para ativação da resposta imune. Aí, uma vez que essas células forem ativadas, né, elas vão migrar, né, vão sair do linfonodo e migrar para o local da infecção para poder ajudar no combate aí ao antígeno. O processo é muito semelhante em outros órgãos também, tá? Então aqui a gente tem na direita aqui uma imagem do baço, né? O linfonodo, então, pelo fato de ele conseguir drenar sempre assim, né, ele é notoriamente chamado de armadilha para antígenos da linfa, né? Antígenos que podem ser transportados via linfática, né, vão ser drenados para esse local, então lá vai estar cheio de células querendo combater esses antígenos, por isso é chamado de armadilha, né? No caso, para a linfa. E o baço é chamado de armadilha para o sangue, né? Alguns autores usam essa terminologia porque ele vai como se fosse drenar, né, células células apresentadoras de antígenos e antígenos sanguíneos. Então o baço tem essa importância e é muito parecido, né? Ele também não mistura células B e T. Então tem uma zona de célula B, também chamada de folicular, né? E uma zona de células T. Essa zona de células T, ela fica aqui próximo das arteríolas do baço, né? Como é mostrado aqui na imagem, ó. A gente vai ter aqui a arteríola passando, e aí a gente tem uma zona próxima à arteríola, né, chamada de para-arteriolar ou periarteriolar, né, onde concentram células T, e essas zonas aqui foliculares com centros germinativos que caracterizam a região de células B, né, que podemos ver aí no baço. Tá? Então, essa é a configuração, né, desses órgãos linfóides. Nessa imagem aqui, a gente pode ver que não tem mistura de célula B e T, né, com marcadores imunofluorescentes de cores distintas,
percebemos que célula B fica num canto, célula T concentrada em outro canto, né? No lado esquerdo aqui é uma imagem do timo, que é outro órgão linfóide, só que é um órgão linfóide primário, né? E aqui dá para observar também, ele tem a medula, mais clarinho, e o córtex. Mas assim, a gente vai até falar um pouco mais de timo, quando falar lá da, da vida dos linfócitos T, né? Da biologia dos linfócitos T, como é que eles são amadurecidos, né? E aí a gente destaca um pouco mais aí sobre isso, né? Que vai ter uma testagem de linfócitos T aqui, selecionando apenas aqueles que têm condições efetivas, né? De atuar como célula da imunidade adaptativa. Interessante aqui, ó, um monte de célula T aqui, são chamadas então timócitos, né? Cada pontinho desse aqui é uma célula T. Então o time é bem rico nessas células. E aqui tem esses corpúsculos de Russell, né, que eles não sabem esclarecer muito ainda a função, né, dessa estrutura no timo. Bom, então, sobre órgãos linfóides primários, secundários, é isso. Aqui tem uma imagem que é mais para falar do tecido associado à mucosa, né, como a placa de Pai, né, os pulmões, onde o que acontece? Vão ter uma célula chamada célula M, que tem capacidade de transportar antígenos, né, para captura desses antígenos, né, nas mucosas e permitir a sua apresentação para o sistema imune. E aí essas células B, essas células T, vão ser ativadas pelas mucosas. Elas, uma vez ativadas, elas migram, né, para o sistema linfático, tá? E aí, lá no ducto torácico, eles chegam na corrente sanguínea e espalham pelo corpo. Então, a partir de uma entrada via mucosa, por exemplo, é possível haver aí, por exemplo, também a estimulação da resposta imunológica, né? E aí, daí vem a ideia, né, do sistema imune de mucosa ser tão extenso, que ele está praticamente em todas as mucosas do nosso corpo. Isso configuraria mais células do que a gente tem no baço, por exemplo, né? Aqui mostra no exemplo linfócitos B, né, que vão produzir IgA, né, que é um anticorpo que é secretado na mucosa posteriormente. Né? Por exemplo, no intestino, na lâmina própria intestinal, a gente vai ter essa presença de células secretoras de IgA. Né? Resumidamente aqui, então a gente tem os órgãos linfóides primários, né, os geradores, eles são a medula óssea e o timo, produzem as células, né, imaturas. Essas células vão amadurecer, né, e atingir então a linfa ou sangue, por onde vão migrar para os órgãos linfóides periféricos, né? Podem ser linfonodo, baço, tecido linfóide associado à mucosa, e aí, desse local é que essas células ficam recirculando, órgão linfóide periférico, sangue e linfa, e ficam fazendo isso daí à procura do seu antígeno para serem ativados. Né? E o que acontece, né, que quando você tem então a presença desses antígenos, né, o antígeno entra, ele vai ser drenado ou pelo sangue ou pela linfa, vai ser chegar lá no caso aqui, né, no linfonodo ou no baço, lá ativa a célula T, célula B, né, e aí elas vão fazer aquela expansão clonal, todo aquele processo que foi falado, e vão sair, né, dos órgãos linfóides periféricos e migrar para o local onde tudo começou, né, no local onde está havendo a infecção, para tentar erradicar essa infecção. Então, a gente pode ver aqui células T ativadas, anticorpos, né, que vão poder ajudar aí no combate à infecção posteriormente. Resumindo aí, então, o fluxo, né, dessas células, isso pode ser explorado em outras sessões também, tá? E ao final, gente, é para falar um pouquinho sobre o papel do leucograma, né? Vai ter uma palestra sobre isso, né? Mas assim, aqui é mais para contextualizar com o problema que nós tivemos lá, uma criança com sinais de infecção. Ela tinha placa, ela tinha inchaço, né, das amígdalas, e aí a gente tem o leucograma dessa criança, né? E algumas coisas nesse leucograma estão alterados. Então a gente chama a atenção aqui, ó, o aumento do número global de leucócitos, né, que está bem acima aí do
do valor considerado, né, de referência para a idade, né, da criança. A gente tem também aqui os bastonetes, né, percentualmente elevados, bem como o valor bruto também, né, bem aumentado. Bastonetes, lembrando, vão ser formas imaturas, né, dos neutrófilos, que vão ser chamados aqui de segmentados. Tá? O valor de referência é 50%, ou perdão, o valor de referência de 40% a 70%, a 75%, mas o valor percentual está dentro do valor correto. Mas se a gente for olhar aqui, ó, em relação ao valor bruto, ele está muito acima, né? É claro que esse valor ele é corrigido pela porcentagem total, então muitas vezes ele não nos diz muita informação. Por isso que é importante estar atento aqui aos valores brutos, né? Eosinófilos também está tudo ok, né? Basófilo, tudo ok. Monócito tem um ligeiro aumento aqui, ó, 1920, sendo que o limite aqui seria 1000. Então, podemos observar essa alteração. Linfócitos também dentro dos valores de referência aqui brutos, porém abaixo, né, nos valores percentuais. Esse abaixo aqui, como eu falei, ele é relativo, né, percentual, porque como aumentou muito aqui, percentualmente esse valor que é dentro do normal, ele fica abaixo do normal, mas em valor bruto é o que se espera, né, da criança. Então, gente, fechando esse problema, né, a gente pode ver que um aumento de neutrófilos e neutrófilos jovens, né, indica o que chama de desvio à esquerda, que também é falado no problema, né, porque seria nos estágios de maturação, né, estão produzindo muitos linfócitos jovens devido a uma estimulação excessiva da medula óssea. Então, isso sugere, como foi falado, né, nas sessões anteriores, que o neutrófilo é uma célula muito importante para combater bactérias, né, principalmente bactérias extracelulares. Então, isso aqui infere muito que esse programa infere muito que há uma infecção ali, até pelo quadro clínico também, uma infecção bacteriana. Tá? Além disso, aqui tem as granulações tóxicas, né? 70% dos neutrófilos apresentam essa granulação tóxica, que vão representar aí basicamente a presença, né, de micro-organismos, substâncias chamadas tóxicas, né? Por exemplo, bactérias, que são fagocitadas, em células, em neutrófilos, né? Então, isso indica mais uma vez também a presença também de uma infecção bacteriana, né, que tem alguma alteração aí na atividade dos neutrófilos. Beleza? Então, o leucograma ele permite esse tipo de inferência sobre o estado de saúde, né, no caso, o estudo de infecções também dos pacientes. Aí, se for eosinófilo, normalmente vai sugerir uma infecção bacteriana, um processo alérgico, né? Os linfócitos, os monócitos, né, podem associar-se com infecções virais também, micro-organismos intracelulares. Como dá para ver, monócitos também, por originar macrófagos, eles também aumentam, né, para infecções bacterianas. Então, assim, depois das palestras, vocês vão ter mais detalhes sobre sobre a aplicação, né, do leucograma aí na prática médica. Beleza? Então, resumindo aí o mais que eu pude aí para vocês essa sessão, essas foram as discussões essenciais aí que a gente deixa para vocês, ok?